Há 5 anos eu publiquei um vídeo lá no meu canal, Escola da Liberdade, no YouTube. Procurem lá o vídeo. O título é "O mundo enlouqueceu e o sistema está quebrado". Nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre o Ray Dalio. O Ray Dalio, ele é dono de um dos maiores fundos de investimento do mundo. O Ray Dalio, neste vídeo, eu falo sobre um texto dele que ele publicou no LinkedIn há 5 anos atrás, onde ele previa, você viu, Fábio? Que legal! Então, onde ele previa, fica aqui para você ver que legal, até o final desse vídeo, esse link que eu vou fazer aqui, com a importância do Ray Dalio nessa história e por que ele previu. Então, há 5 anos ele previu isso. Ele colocou lá uma postagem no LinkedIn onde ele falava já sobre tudo o que ia acontecer agora, que é esse caos, esse crash no sistema financeiro mundial, que está começando a acontecer agora com a questão lá das tarifas que o presidente Trump está aplicando em todos os países do mundo, As taxas que ele está aplicando. O Ray Dalio, neste texto, ele já previa isso, Ele é um cara que tem uma visão muito ampla, ele não é só o dono de um dos maiores bancos de investimento, ele não é só isso, ele é uma pessoa que tem uma capacidade, ele é um visionário, ele tem uma capacidade de prever o futuro, tá? E de antever coisas que poderiam acontecer, porque a mente dele já era uma mente muito aberta, muito expandida. Ele não era só uma pessoa do mercado financeiro, certo? Ele estava além. E agora a gente vai entender por quê, certo? E o Ray Dalio, lá no Twitter, no X, eu tenho acompanhado as postagens dele e eu fiz aqui uma coletânea do que ele tem falado sobre essa questão das tarifas do Trump agora, depois desses 5 anos. Há 5 anos ele já tinha falado disso e o que ele está falando agora. Eu criei um textinho, eu vou ler para vocês porque foi muita coisa que eu colhi sobre o que ele falou no Twitter e acho que vale a pena a gente observar estes movimentos, tá? Ray Dalio, fundador de um dos maiores fundos de investimento do mundo, alertou que o que o mercado vê como simples tarifas na verdade, algo muito maior, é o sintoma de algo muito maior. Segundo ele, estamos presenciando o colapso silencioso da ordem mundial. Alguém já ouviu isso? As teorias de conspiração, Nova ordem mundial, bom, enfim. Ele não está falando nova ordem, mas ele fala que o colapso silencioso da ordem mundial. E quase ninguém está prestando atenção. Para Dalio, não se trata de uma crise comum, mas do início de um novo ciclo histórico global. Algo que, segundo ele, acontece apenas uma vez por geração. Ele afirma que estamos vivendo o rompimento simultâneo de 5 pilares que sustentam o mundo nas últimas décadas. Primeiro, presta atenção, anota aí, porque há 5 anos eu já tinha anotado lá e dito e feito agora, gente? Primeiro, sistema monetário e econômico. 2. Segundo, política doméstica dos países. 3, geopolítica global, ou seja, vai começar a mudar completamente a política global. 4, equilíbrio climático e natural. Olha que interessante isso, porque ele está trazendo um dado que, de certa forma, não tem a ver com o movimento humano, porque é algo que acontece no clima, mas, ao mesmo tempo, está linkado com a gente, porque tem a ver com o movimento, inclusive, e aí eu trago a brasa para minha sardinha, das nossas mentes. É um movimento que está acontecendo dentro da mente humana que vai se expressar, a gente vai ver refletido em todos os setores da sociedade e inclusive no cenário, inclusive nas questões de natureza, nas questões de catástrofes climáticas e equilíbrio climático e natural.
Então, o 5, então o 4 é o equilíbrio climático e natural e o 5, estrutura tecnológica e produtiva. Tô bem resumindo, tá, gente? Para chegar onde a gente tem que chegar aqui. Fica aí. Essa combinação de fatores representa uma mudança profunda na forma como o mundo funciona, uma transformação estrutural. Ele diz que isso já aconteceu antes e que é um padrão que está se repetindo. Olha que interessante, né? Uma transformação estrutural e não apenas conjuntural. Enquanto muitos enxergam os acontecimentos apenas como disputas comerciais passageiras, Dalio alega que estamos diante de uma reconfiguração da ordem global. E, gente, isso vai muito de encontro, né, a todo esse processo que a gente está vivendo e que eu falei, inclusive, nesse vídeo, 5 anos atrás, eu já falei sobre isso nesse vídeo, que muita gente acha que é balela, que é a história da transição planetária, né? A gente está realmente passando por um momento de uma transformação muito rápida. Eu não sei se vocês sentem isso, mas para mim, a partir ali de 2020, né, com a história lá da crise sanitária, parece que a gente pulou, sabe, para um universo paralelo onde as coisas começaram a acelerar e de uma maneira muito louca, que é o que está acontecendo agora, né? E que já era previsto. Eu lembro de um outro professor de espiritualidade que eu frequentei durante algum tempo, o Robert Rapé, que faleceu, ele era um holandês, que era incrível, era um cara incrível, que também era um cara muito profundo, né? E que falava muito sobre essa mudança que ia acontecer no planeta. E ele falava muito sobre a história do crash no sistema financeiro global. Na visão dele, ele falava que ia acontecer tipo do dia pra noite, que ia ser uma coisa assim muito radical. Eu sinto, né, até por conta disso que eu tenho visto e pelo que o Ray Dalio está falando, que eu confio muito nele, e eu já vou explicar por quê, eu sinto que é uma coisa um pouco mais lenta, sabe? Mas ela está acontecendo e vai continuar acontecendo para que o mundo se transforme, tá? Mas faz todo sentido com o que o Robert Rapé falava e com o que o Ray Dalio, que para mim é um cara que é um visionário, tá dizendo aqui. Então, continuando, ele diz assim, Dalio alerta que estamos diante, né, de uma reconfiguração da ordem global. Aí vem um outro link que uma estudante do Escola da Liberdade, uma estudante de um curso em Milagres trouxe para mim, que aí fez todo sentido ele ser o cara que previu esses acontecimentos, né? O que poucos sabem é que a capacidade de Ray Dalio de antecipar esses movimentos está profundamente ligada ao que, meus amigos? Ao que? A prática de meditação. Isso mesmo. Ele mesmo afirma que a meditação tem sido uma das coisas mais importantes que ele descobriu na vida dele. Para Dalio, meditar 2 vezes ao dia traz clareza, criatividade e calma, o que permite tomar decisões com mais consciência e visão estratégica. Então, gente, por que eu estou trazendo tudo isso aqui? Né? Juntando com os links de tudo que eu estudei sobre o Dalio nos últimos dias, né? Faz todo sentido ele conseguir antever o que está acontecendo. Até porque com a meditação, ele fica com essa intuição mais aflorada, né? Para conseguir ver esses movimentos. E é por isso que ele é um cara diferenciado, é por isso que ele está trazendo essas informações. É bacana a gente observar o trabalho dele. Sigam ele, se vocês não têm o X, sigam ele. Eu não sei nas outras redes sociais quais ele tem, eu sigo ele pelo X. Eu acho que vale a pena, principalmente nesse momento agora com essa questão dessa ordem mundial com relação ao financeiro. A princípio é uma crise financeira, né? E como as coisas vão se dar. E ele tem falado muito sobre isso nas redes dele. Acho que vale a pena observar, tá? Nada de novo para quem estuda espiritualidade, para quem tá nesse caminho. A gente já sabe que esses movimentos iam acontecer. Eu, desde o meu vídeo lá, Bifurcação na Estrada, em 2020, no canal Escola da Liberdade, antes da pandemia, eu já vinha falando sobre isso, que é algo que eu estudo desde 2006, esse assunto, né? Eu ouvia falar, o que para mim a princípio era uma lenda, né, essa história de transição planetária.
É bem claro que a gente está vivendo isso, né, gente? É claro que tem muita fantasia nesse meio, né? Das pessoas falarem, não, porque o mundo vai acabar, porque daí vem as histórias de apocalipse. Não é isso, realmente tem uma mudança acontecendo, isso é a transição planetária. E que faz parte de uma mudança interna nas nossas mentes, então isso está se refletindo fora. Mas como eu gosto de afirmar, e para mim essa é uma certeza, né? Ainda tem muito lixo dentro da nossa mente coletiva, tá? Pra vir à tona, porque o que acontece? Esse lixo, ele precisa ser trazido à luz para que ele se dissolva, porque ele é feito de ilusões. O lixo da nossa mente, a negatividade que está na nossa mente, no mais profundo do nosso inconsciente, é feita de ilusões. E ela continua fazendo efeito na nossa vida, né? Não só individual, mas coletiva, porque a gente não quer soltar esse lixo, entendeu? A gente tem vergonha, a gente tem apego, a gente tem diversas questões relacionadas a essas ilusões. A gente se prende a essas ilusões. Aí eu trago a brasa para a sardinha do meu trabalho, né? Então, enquanto esse lixo não vier à tona para que seja dissolvido pela luz, o que a luz faz com a nossa mente individual e coletiva? A gente traz esse conteúdo à tona e essa luz, quando a luz ela dá de encontro com as ilusões, quando ela é colocada de frente com as ilusões, que também pode ser chamada de verdade, as ilusões se dissolvem. Mas para que isso seja dissolvido, isso precisa vir à tona. Então é por isso que a gente está vendo todo esse bando de coisa louca acontecendo no mundo. Esse é o momento disso vir à tona, porque isso estava ali, isso precisa sair, isso precisa vir à luz. Então, por isso que a gente fica surpreso com os acontecimentos do mundo, com a loucura, né, que está o mundo hoje em dia. É só um processo. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode escolher de que lugar a gente vai assistir e passar por isso, né? Passar por isso por quê? Porque nós fazemos parte dessa mente coletiva. E a gente não tá livre disso, não é assim, estamos na luz, então a gente fica aqui no cantinho e não vai acontecer nada com a gente e com o resto do mundo que se dane. Ok, em algum nível sim, porque se você escolher assistir isso de um lugar de consciência, você não vai sofrer tanto no sentido de se ativar com o que quer que seja que aconteça. Você tem uma opção que a maior parte do mundo não tem. Porque a maneira que a maior parte do mundo escolhe de transcender esse lixo que está no inconsciente é por meio da dor, tá? Então você que estuda autoconhecimento, você que está aqui no meu canal, que estuda um curso em milagres, que pratica meditação, você tem uma outra maneira de olhar para isso. Você tem uma outra maneira até de influenciar esse caminho, não só seu, mas das outras pessoas, dessa mente coletiva. Como? Escolhendo curar a sua mente, escolhendo estar em contato com essas ideias, escolhendo olhar para o que quer que seja que venha acontecer no mundo a partir desse lugar de verdade, né, e de maior luz. Então, isso é algo que a gente pode fazer pelo coletivo e que muda imensamente, inclusive para as outras pessoas, tá? A nossa colaboração nessa mente única, escolhendo pela verdade, escolhendo se manter nesse lugar, ela ajuda, inclusive, na mente coletiva, tá? Mas não significa que a gente não vai ver, né? Aí o Fábio tá falando aqui, o Trump tá brincando de governar, parece que tá jogando pôquer. É engraçado como a sensação que dá é essa aqui. É que eu já vi isso, sabe? É claro que isso ia rolar, é claro. Tanto é que tem um dos banqueiros que não é um meditador, né? Mas era um cara que tem um pouco mais de visão, que é o Warren Buffett. Se vocês procurarem, ele é um cara, um americano, que quando o Trump assumiu, ele vendeu todas as ações dele, ele começou a vender todas as ações dele, tirou tudo, né? Vendeu tudo, liquidou tudo, porque ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Como é que ele sabia? Não sei. Mas ele já sabia, ele foi um dos poucos, né? Fora esses mais conhecidos, Jeff Bezos, o próprio dono da Meta, né? Que são os maiores milionários, até o Elon Musk. Eles não sabiam disso. O Warren Buffett foi o único que vendeu tudo. Assim que o Trump se elegeu, ele já começou a vender. Então ele foi o que menos sofreu desses milionários, né?
com essas questões que estão acontecendo agora. Mas o resto, gente, é um efeito cascata, né, de uma decisão. Não sabemos, a gente não sabe, né, o que vai acontecer com tudo isso, mas que a mudança virá e virá para todos nós, isso é um fato, né? Mas lembra que a gente sempre pode escolher de onde que a gente vai assistir tudo isso, e com muita lucidez e com paz, inclusive. Fábio, exatamente, os impérios sempre caem, é isso aí. É cíclico, né? Interessante essa visão dele. Então as pessoas me pediram para falar um pouquinho. Ah lá, Elzinha, oi amada. Ela tá falando, Vital Froze também fala bastante sobre a transição planetária. Olha que legal. Eu sei quem é, mas eu não acompanho muito o trabalho dele, mas que bacana saber. Ray Dalio, exatamente. Ah, o Ícaro tá falando Ray com Y, Ray Dalio. Procura que esse cara é muito legal, hein? Eu tô observando o Ray Dalio e lendo as coisas dele já há bastante tempo, porque eu acho ele, assim, muito antenado, porque ele vive nos dois mundos, percebe? Ele é um cara que é dono, né, de uma parte aí é um banqueiro, né, um cara que é dono do maior fundo de investimentos, de um dos maiores fundos de investimento do mundo, mas ao mesmo tempo ele já tá conectado com esse novo mundo, né? Ele é um cara que medita, é um cara que tá super antenado. Então fiquem atentos, principalmente quem trabalha com essa coisa de dinheiro, né? Fique atento e quer saber sobre isso ao trabalho dele. Carol Valverde, o roteiro está escrito, minha única função é o perdão. Perfeito, amada. É isso aí. Então é isso, queria falar um pouquinho sobre o Ray Dalio. Pesquisem e vamos ficar atentos agora aos próximos movimentos aí da humanidade com esse processo que o nosso irmão Trump está criando de caos no mundo, né? Vamos observar. É isso, meus queridos. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.